Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando para falar de Copa do Nordeste. Tivemos na noite desta quarta-feira a segunda rodada da Copa do Nordeste, né? No caso, a segunda partida para o Confiança, e o Dragão conquistou seus primeiros 3 pontos na competição. Venceu em casa o Náutico por 1-0, fazendo um ótimo jogo, insistindo até buscar o gol no segundo tempo com o Brenner Camilo. E a gente vai analisar aqui, né, pontos importantes do jogo. Vamos falar do gol, que é uma jogada bem importante para a gente comentar, de algumas questões específicas com as quais o Confiança vem lidando, e o clima pelo qual o Dragão chega para o clássico, né, que teremos no domingo, Confiança e Sergipe. Antes disso, eu peço, como sempre no começo dos vídeos, que você que está assistindo, deixe o like, comente sobre o que você acha dos nossos vídeos e, claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos sempre que eles aparecerem, como esse aqui, Confiança 1, Náutico 0, a primeira vitória do Dragão na Copa do Nordeste 2025. Bom, Confiança veio para esse jogo contra o Náutico precisando se recuperar da derrota contra o CSA. E aí tem um ponto importante que nós até chegamos a destacar aqui no vídeo analisando a fase de grupos da Copa do Nordeste quando eles foram sorteados. Que você tem esse novo formato, né, agora, em que os clubes dos mesmos grupos se enfrentam, não mais os times de um grupo enfrentando os times do outro. E quando isso acontece em um torneio de turno único, alguns times vão ter mais jogos em casa do que outros. O Confiança, por exemplo, tem apenas 3 partidas em casa, enquanto outros times do grupo têm 4. Então você precisa capitalizar os pontos jogando em casa. Por isso a vitória era fundamental contra o Náutico. Para isso, o técnico Vaguinho Dias repetiu o 11 que entrou contra o Lagarto e goleou o Lagarto por 4-0 no último domingo, com Rafael Mariano no gol, Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura e Ayrton na defesa, Fábio, André Lima, Luiz Otávio no meio campo e o ataque com Ronald Camarão, o Wellington jogando como ponta direita e o Rodriguinho como camisa 9. E essa escalação indica algo importante para a gente pontuar, né? Muito se considerou sobre o que o Confiança teria como prioridade para 2025, considerando tentar manter a hegemonia, né, com o título estadual, garantir um calendário robusto a partir do estadual, né, para o ano que vem, obviamente, e tentar passar finalmente de fase na Copa do Brasil depois de tanto tempo. Diante disso tudo, até se discutiu, se considerou se a Copa do Nordeste seria colocada como uma prioridade ou não. E quando o Vaguinho repete a escalação de um jogo importante do estadual, no caso como foi contra o Lagarto, o duelo dos líderes, 3 dias antes, e tem um clássico contra o Sergipe 4 dias depois, ainda assim repetindo 11, ele deixa muito claro que ele trata a Copa do Nordeste sim como uma prioridade. Que não vai usar a Copa do Nordeste, por exemplo, como um laboratório para rodagem de elenco, óbvio, pode ser que as coisas mudem a depender da situação do contexto de cada jogo. Mas num primeiro momento, o Vaguinho deixa claro que a Copa do Nordeste é uma prioridade. Tanto que repete a escalação de um jogo importante como foi contra o Lagarto, 3 dias depois desse jogo e 4 dias antes de enfrentar um clássico. No meio de uma maratona de jogos pesadíssimos, ele repete o time. Ou seja, deixa muito claro que também tem a Copa do Nordeste como prioridade. E nesse jogo contra o Náutico, né, o Confiança, ele foi o senhor da partida, literalmente desde o primeiro minuto. E dessa vez não é um uso errôneo da palavra literalmente, né? O Confiança teve a sua primeira grande chance já com 1 minuto, né, num lance em que o Ronald Camarão rouba a bola e o Rodriguinho quase marca. Então o Confiança desde o começo dominou a partida. Teve um período ali da metade para o fim do primeiro tempo e nos primeiros minutos do segundo em que o jogo ficou muito truncado. Ficou um jogo mais pegado, né, com muito contato, com poucas chances, mas o Confiança sempre comandando as ações. O Náutico durante o jogo inteiro não criou nenhuma oportunidade realmente perigosa. Nenhuma chance que você possa dizer que foi clara, por exemplo, de gol, como o Confiança teve algumas. O Náutico não teve. O Confiança sufocou o Náutico o tempo inteiro, usando uma estratégia até de certo ponto parecida, pelo menos no começo, com a que usou contra o Lagarto. O Lagarto tinha a bola e o Confiança se fechava bem com suas linhas. A partir do momento em que o Confiança subia e recuperava a marcação-pressão, partia para os contra-ataques. Acionava seus homens de lado, acionava o Wellington, acionava Ronald Camarão, o Rodriguinho jogando como 9, mas é um jogador de velocidade, então era bola para o trio de ataque e eles se resolviam na velocidade. O Confiança sofreu, por exemplo, com questão de criação.
Se você pensar naquele 10 criador, digamos assim, o Confiança teve problemas com isso. Até por questões físicas, né? Rafinha, o Mossoró, o Guilherme Teixeira, eles não estão podendo jogar por questões físicas. Então, o Confiança está tendo que usar o que dá. O Luiz Otávio vem sendo 10 nos últimos jogos. Ele é um bom jogador, tem dado uma boa sustentação para esse meio campo, mas ele não é, em tese, esse camisa 10, né? Ele não cumpre essa função. Quem vem cumprindo até dentro de campo é mais o André Lima, né? Que muitas vezes sobe na linha de meio campo e é um homem que traz mais criatividade. Jogou muito bem contra o Náutico, inclusive, é importante que se destaque. E aí o Confiança continua pressionando. E aí tem um momento que a chave meio que dá uma virada, né? Ali por volta dos 20 do segundo tempo, o Confiança tem uma jogada em que cria meio que duas chances em uma, digamos assim. A segunda delas do Fábio, por uma boa defesa do goleiro Welison do Náutico. A partir dali, dos 20 do segundo tempo, até os 33, que é quando sai o gol do Camilo, são 13, 14 minutos ali de uma blitz total do Confiança. Confiança sobe suas linhas, o Confiança começa a fazer uma pressão ainda mais forte e vai amassando o Náutico, vai apertando, vai encurralando o Náutico cada vez mais contra o seu próprio campo, criando oportunidades, sem deixar o Náutico jogar. O Náutico jogou muito pouco no segundo tempo, muito também pela postura agressiva do Confiança. O Confiança, se ele teve, como eu falei, né, ali nos últimos minutos do primeiro tempo e no começo do segundo, uma postura um pouco mais conservadora, de repente ele acelerou. Ele virou uma chave ali, acionou uma marcha a mais e começou a apertar completamente o Náutico. Até o momento em que sai o gol, como eu citei, do Camilo. E eu vou colocar na tela, né, o lance do gol com algumas imagens aí alternando para poder destacar alguns pontos interessantes desse gol que merecem ser mencionados. Um belíssimo gol do Camilo, inclusive, que deu a vitória ao Dragão. Vamos lá então para o lance do gol. A bola está com o Eduardo Moura, o zagueiro ali no círculo central. E aí primeiro você percebe já a postura do Confiança, né? 2 jogadores apenas de linha atrás da linha do meio de campo. O Eduardo Moura, um dos zagueiros, e o Fábio, mais para o lado esquerdo. De resto, todo mundo no campo de ataque. O Eduardo Moura aciona o Luiz Otávio. E aí perceba que o Luiz Otávio para, ele observa o que fazer e tem vários jogadores do Náutico travando os espaços, né? Só no frame você enxerga 5 jogadores do Náutico. E aí você não pode forçar qualquer tipo de passe. O Luiz Otávio observa bem. E aí, em vez de forçar um passe, ele vai fazer a inversão lá pro lado esquerdo pro Ayrton que tá passando. O Ayrton tá se movimentando, o Luiz Otávio faz a inversão. O Ayrton recebe, encara a marcação e cruza. Perceba agora, o goleiro Welison sai do gol, ali na disputa da área, e o Valdir Júnior, o lateral camisa 2, ele tá fora da área. Ou seja, ele em tese nem tá na jogada em si. A jogada não é para ele, né? O cruzamento é para os homens de área. Só que a bola vai passar. E no que a bola passa, ele observa perfeitamente o que acontece na jogada, faz a leitura, ataca o espaço, ganha da marcação e faz o cruzamento. A bola passa e o Camilo faz um golaço de voleio. Uma jogada muito bem trabalhada, com criatividade e com variações, como a gente pôde ver, né? Um jogador que começa com a bola no meio de campo, vai fazer a inversão lá para o outro lado, para o lado esquerdo, aí vem o cruzamento para a direita e o lateral direito que está se aproximando da jogada percebe e ataca muito bem o espaço. Belíssimo cruzamento do Valdir Júnior para o gol do Camilo, na minha opinião, e o Confiança teve alguns bons destaques nessa partida, o melhor em campo foi o Valdir Júnior. Esse foi um cara que agarrou muito bem a oportunidade que teve. O Wellington vinha sendo titular na lateral direita nos primeiros jogos e a gente até tinha essa dúvida, né, de quem seria o dono da lateral direita. No jogo contra o América de Propriá, no meio da semana passada, o Vaguinho rodando o elenco deu uma oportunidade para o Valdir Júnior. Ele inclusive faz o gol de empate, né, de falta. De repente, para o jogo contra o Lagarto, aparecem Valdir Júnior na lateral e o Wellington na ponta. Alguns torcedores ficaram meio desconfiados. Pô, o que é que ele tá querendo fazer? Acabou que deu certo, né? Porque o lado direito dá uma boa sustentação com esses dois. São dois jogadores que atacam bastante, mas que também têm uma vocação defensiva, até pela posição que ocupam. Então conseguem dar essa balanceada. E para o jogo contra o Náutico, isso se repetiu. E o Valdir Júnior agora com assistência. Em 3 jogos, ele tem 2 participações em gol. Um jogador que agarrou muita oportunidade. Hoje, ele já pode ser considerado titular absoluto da lateral direita. Não tem por que sair, porque ele vem jogando realmente muito bem.
E o Camilo, né, que faz o gol, é um jogador interessante porque ele é meio que um incendiário, né? Assim, ele põe fogo no jogo quando entra, um jogador de muita velocidade, ele é muito agudo. A gente viu ali, inclusive, no gol, né, onde ele tá posicionado, na pequena área, né, para finalizar, mesmo sendo um ponta, porque ele é um jogador que vai para cima, que ataca espaços. É um jogador muito interessante para segundo tempo, por exemplo, quando você tem uma defesa mais cansada, que dá mais espaço, quando o seu time, né, como é o Confiança, é um time que explora muito essas jogadas de lado, você ter um jogador como esse para poder entrar quando necessário é muito importante. E o Camilo vem fazendo um bom papel como esse coringa, digamos assim, nesse ano de 2025. Quem acompanha, por exemplo, basquete, um esporte que eu gosto muito, sabe que tem o conceito do sexto homem, né? Que é aquele jogador que não tá no quinteto titular, mas que entra sempre, que tem minutos e que tem uma grande importância. O Camilo, ele tá virando praticamente um 12º homem, né, do Vaguinho Dias. Não tá no 11 titular, tem hoje jogadores melhores do que ele para ocupar essas funções no 11, mas está sempre entrando e sempre contribuindo. Esse é um ponto importante. Uma outra coisa que eu quero destacar. O Confiança vinha tomando gol sempre na temporada. Já são 2 jogos e 2 jogos importantes sem tomar gol. Nos últimos 3 jogos levou apenas um e foi de falta numa bola parada no jogo contra o América. Eu relaciono isso a algo fundamental, a entrada do Maicon. O Maicon entrou nesse time, né, recém-chegado aí do Maranhão, e tem mostrado um talento realmente muito forte. Muita imposição, ele é muito forte fisicamente, ele vai para as divididas, ele é um zagueiro muito seguro, você percebe nos movimentos, né, nos gestos técnicos, que ele é um jogador seguro do que faz e muito imponente. O Confiança realmente buscou um zagueiro que tem potencial de ser um pilar importantíssimo desse time. Ele entrou e a defesa aos poucos foi se ajustando. Não tomou gol e não sofreu, né, nos últimos 2 jogos. Isso que é importante. O Confiança até vinha tomando poucos gols por jogo, né? Não tomava muito gol por jogo, mas vinha sempre sofrendo em momentos pontuais. A defesa não sofreu nas últimas 2 partidas. Esse é um ponto importantíssimo. E essa vitória ela serve para dar um ânimo ainda maior para o clássico, né? Como eu falei. O Confiança, ele pega uma sequência muito pesada, né? Porque enfrentou o Lagarto no último domingo, enfrentou agora nessa quarta o Náutico, no próximo domingo agora enfrenta o Sergipe no Clássico e na quarta-feira seguinte da semana que vem enfrenta o Ceará fora de casa pela Copa do Nordeste. Ou seja, em um espaço de 10 dias você tem Lagarto, Náutico, Sergipe, Ceará. 4 jogos pesadíssimos. Passou-se metade dessa sequência e o Confiança respondeu muito bem. Uma goleada imponente sobre o Lagarto na briga pela liderança do Sergipão. Uma vitória fundamental contra o Náutico, jogando muito bem pela Copa do Nordeste. Vem agora o clássico contra o Sergipe. E é importante que o Confiança chegue leve. Cria-se um contexto, inclusive, em que caso o Confiança, por exemplo, não vença o Sergipe, não é o fim do mundo, não é crise, não é terra arrasada. Óbvio que o torcedor não vai gostar. Ele quer vencer sempre um clássico, é um jogo importantíssimo, mas o Confiança hoje joga leve. O Confiança vai para o clássico sem muita pressão, além da pressão natural de ser um clássico, porque vem muito bem na temporada em ambas as frentes que disputou até agora. Chega tranquilo e chega bem para o clássico e, com perdão do trocadilho, com confiança da torcida, e isso é muito importante. Por hora, essa vitória contra o Náutico representa uma vitória da insistência, né? Porque o Confiança, ele atacou bastante durante o jogo, apesar daqueles períodos em que o jogo ficou naquele marasmo, e precisou de paciência, precisou de insistência para furar a barreira do Náutico. Muito torcedor podia estar vendo o jogo e pensando, pô, o time não crava, cria oportunidade e não aproveita. Será que a gente vai tomar e vai perder? Será que o resultado vai ser decepcionante? Eu consideraria o empate um resultado decepcionante, caso ele acontecesse, pelo contexto que eu expliquei do grupo da Copa do Nordeste e pela forma como o jogo se dava com domínio total do Confiança. A vitória, ela foi uma vitória da insistência e refletiu qual foi o melhor time, quem jogou para vencer e quem conseguiu construir, fazer por onde, pelo resultado. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Vamos estar acompanhando aí o futuro do Confiança na Copa do Nordeste e o Campeonato Sergipano, né? Temos uma rodada aí de clássicos, Lagarto e Itabaiana no sábado e, como eu disse, Confiança e Sergipe no domingo.
Aguardem, porque possivelmente aí depois dos clássicos teremos algum conteúdo especial. Vamos organizar aí certinho e ver no que vai dar. Por hora, peço mais uma vez para você que se inscreva no canal, para você que está chegando agora. Estamos ganhando seguidores com números muito bons de visualizações. Eu agradeço muito a vocês por isso. Que bom que vocês estão gostando do conteúdo. Deixe um comentário sobre o que você achou da vitória do Confiança. Você, torcedor, tá feliz, tá empolgado com o time? E claro, deixa o like também para que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!